Qual é o nosso papel como cristãos diante da sociedade que nós vivemos? Nós sabemos que, como a Escritura nos diz, nós vivemos os últimos dias e nos últimos dias nós encontramos uma lista gigantesca de pecados que seriam cometidos nos últimos dias. Mas como deve ser a nossa relação com a sociedade? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que nos últimos dias a igreja tem se preocupado tanto em estabelecer uma moral e uma ética cristã no mundo que se esquece de que o nosso papel não é esse, tá? O nosso papel não é esse. E a minha crítica é justamente a respeito desse ponto. Mas antes disso, eu quero ler um texto, que é um texto talvez muito conhecido, tá? Que é o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está fadado a caminhar em um rumo de perdição. E nós estamos vendo aí, nesse último filme que foi lançado, da Barbie, muitos cristãos dizendo e sendo contra esse filme por causa dos seus princípios morais, por causa dos ensinamentos que eles trazem aí nesse filme. Não o assisti, mas eu ouvi algumas pessoas que assistiram e me falaram um pouco a respeito disso. E eu vou dizer o seguinte: não é de se admirar o fato de que nós conhecemos e entendemos que essa moral e ética que está sendo construída é uma moral e ética anticristã. Porque, como João vai dizer, o mundo inteiro jaz no maligno. Então você não deve ficar admirado de ver pessoas que estão vivendo no pecado e tentando imprimir na sociedade uma lei e uma moral anticristã. E ainda, o que eu quero chamar a sua atenção não é para esse ponto, mas eu quero voltar com você os olhos, por exemplo, para as cartas que foram escritas no Novo Testamento. Nós sabemos que o objetivo principal da igreja é levar o evangelho, é levar a mensagem de salvação para aqueles que necessitam. A Bíblia é clara em fazer um contraste, um paralelo entre aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. Por isso que eu digo que não é de se admirar que essas pautas têm sido colocadas em filmes que deveriam ser filmes infantis. Porque, afinal, o mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. E eu creio que a nossa preocupação como igreja tem sido invertida. Em que sentido eu quero dizer isso? No sentido de que, como eu afirmei, a nossa relação com o mundo deve ser uma relação na qual nós apresentamos as boas novas. Nós apresentamos o evangelho de salvação, para que eles sejam tirados das trevas e trazidos para a luz. Portanto, nesse sentido, a nossa preocupação praticamente está invertida. Então pensem, por exemplo, em Paulo, pense nos apóstolos, pense na moral sexual que estava envolvendo a igreja do Novo Testamento. Você tem templos pagãos, templos onde as pessoas praticavam orgia, e a preocupação de Paulo, por exemplo, quando ele escreve para Corinto, não é imprimir na sociedade uma moral cristã. Pelo contrário, ele, é claro, leva o evangelho a esses que precisam, que estão nas trevas, mas o seu propósito principal é ensinar, é estabelecer para a igreja qual é a moral sexual que a igreja deve viver. Então por que eu tenho dito que nós estamos invertendo essa lógica, invertendo a situação? Porque nós queremos imprimir no mundo uma moral e uma ética cristã. E isso não vai acontecer porque esse mundo jaz no maligno. Não estou dizendo que nós devemos aceitar ou que nós não temos os nossos direitos e devemos correr atrás dos nossos direitos e deveres como cidadãos, mas o que eu quero dizer é que o mundo sempre vai continuar sendo o mundo. O pecado sempre continuará existindo e estará impregnado dentro da nossa sociedade. Por isso, o nosso papel como cristão é um papel duplo, eu diria, no que diz respeito à sexualidade humana. Em primeiro, evangelizar e tirar aqueles que estão das trevas e trazê-los para o reino de Cristo. E um segundo papel é discipular esses que estão sendo salvos para que eles entendam de fato qual é a moral e ética cristã com respeito à sexualidade, ou o que a Escritura nos ensina a respeito da sexualidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado
ao falar sobre esses assuntos, porque nós estamos invertendo a situação. A preocupação de Paulo não era com a cidade de Corinto, era com a igreja. É claro que, em certo aspecto, ele tinha sim uma preocupação de levar o evangelho para aqueles que precisam, mas de forma mais especial, ele estava preocupado em mostrar para aquela igreja que estava vivendo uma imoralidade sexual, ele queria apresentar para aquela igreja qual era o padrão de Deus para a sexualidade humana. Então, resumindo, o que está acontecendo com a igreja atualmente? Nós estamos tão preocupados em transformar o mundo em uma grande igreja, ou seja, nós queremos apresentar para o mundo, ou queremos que o mundo ande segundo uma moral e uma ética cristã, que eles andem de acordo com as escrituras, de acordo com a Bíblia, e nós nos esquecemos da própria igreja, E o porquê, por exemplo, muitos crentes não veem mais problema com pornografia? Porque nós estamos preocupados com o mundo e nos esquecemos de conduzir a igreja nessa moral e ética divina a respeito da sexualidade humana. Então, nesse sentido, essa é a minha crítica com respeito a muito do que se tem falado sobre o filme da Barbie. E deixa eu te dizer uma coisa, não espere nada melhor vindo do mundo, porque o mundo está em trevas. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: saiba que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então a lista ali que se segue é uma lista muito extensa falando a respeito dos últimos dias. É claro, nosso papel é levar o evangelho para esses que precisam, mas nós não devemos querer imprimir dentro da sociedade caída uma moral e ética cristã. Porque o problema não é a moral e a ética em que eles vivem, mas o problema é que eles não reconhecem Deus. Eles não reconhecem a salvação em Cristo Jesus. Então pode ser que você apresente uma moral e uma ética, mas que o coração não seja transformado. E é aí que está o ponto principal. Enquanto o coração desse mundo que está em trevas não for transformado, não adianta você querer imprimir nele uma moral e ética cristã. Porque, afinal, eles são blasfemos, eles amam mais os prazeres do que o próprio Senhor, e o que se segue, então, a partir daí, é não só uma sociedade que continua rejeitando a Deus, mas também uma igreja que vive dentro das suas idolatrias sexuais muitas vezes, e que por isso tem padecido, adotando para si uma moral e uma ética anticristã. Então, o mundo jaz no maligno, a nossa preocupação com respeito ao mundo é de evangelizá-los, de trazê-los até Cristo, de trazê-los até a salvação e também de se importar com a igreja, sobre como a igreja está vivendo. Você que é um pastor, você que é um professor de escola bíblica dominical, ou um líder, ou até membro de uma igreja. A sua preocupação deve ser uma preocupação de viver em santidade diante do Senhor e apresentar para a igreja qual é a moral e ética estabelecida pelo Senhor. Porque somente assim nós de fato vamos compreender qual é a vontade de Deus não só para a nossa vida, mas qual é a nossa relação com o mundo caído. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo. Também deixe aí nos comentários se você tem alguma sugestão de algum tema, de algum vídeo, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma contribuição, deixe aí nos comentários e nós nos vemos nos próximos vídeos.